A nave mineradora Borealis, em sua jornada cósmica, transportava sua tripulação em sono profundo a caminho de um destino distante. Um asteroide colidiu com a nave, causando danos estruturais e acionando o sistema de alerta. Despertado em sua cápsula, Andy foi imediatamente informado pela inteligência artificial sobre uma brecha no casco e a necessidade de evacuação. Equipado com um traje especial por braços mecânicos, o astronauta foi ejetado da nave junto com os demais tripulantes. A maioria das cápsulas escapou com sucesso, mas algumas delas foram danificadas pelas explosões, gerando uma cena caótica. Instantes antes da ativação dos propulsores, os braços robóticos finalizaram a preparação de Andy, garantindo sua segurança para ele fazer um pouso seguro. Ao adentrar a atmosfera do planeta mais próximo, as cápsulas de salvamento impulsionadas pela intensa força gravitacional iniciaram uma descida vertiginosa. Submetidas a altíssimas temperaturas, as cápsulas foram envoltas por chamas, e algumas incapazes de resistir à pressão explodiram em estilhaços incandescentes. A cápsula de Andy, por sua vez, foi projetada para amortecer o impacto, abrindo-se parcialmente durante a descida. Contudo, a violência do impacto contra a superfície rochosa causou danos significativos à estrutura da cápsula. Contudo, após uma breve avaliação, Andy desativou o dispositivo, percebendo que não havia necessidade de tal procedimento. O rapaz, olhando pela janela, constatou estar isolado em um ambiente inóspito e desolado. As tentativas de estabelecer comunicação com a base foram infrutíferas, confirmando sua solidão. A instabilidade do terreno detectada pelos sensores da nave exigiu uma evacuação imediata. No entanto, a escotilha de emergência danificada pelo impacto resistiu a todas as tentativas de abertura. Então, como último recurso, Andy utilizou o extintor de incêndio para romper o vidro temperado da escotilha. Contudo, ao tentar sair, a cápsula rolou por um declive acentuado, projetando para o interior do módulo. A cápsula sofreu uma rápida despressurização, colocando em risco a vida do astronauta. Utilizando um dispositivo de reparo portátil, ele rapidamente selou a brecha, evitando a asfixia. Entretanto, um curto-circuito no sistema elétrico desencadeou um pequeno incêndio na parte traseira da cápsula. Agindo com presteza, o astronauta removeu os obstáculos que obstruíam a saída e conseguiu abandonar a cápsula em chamas. Em seguida, ao olhar para o céu, testemunhou a queda catastrófica da nave espacial, que se desintegrou em uma bola de fogo ao impactar a superfície planetária. A onda de choque resultante da explosão o lançou para longe, mas após recuperar a consciência, ele iniciou uma jornada em busca de resgate. Utilizando a inteligência artificial de seu traje espacial, o astronauta constatou a gravidade da situação. A missão havia sido abortada e ele estava isolado em um planeta desconhecido. Após uma longa caminhada, ele deparou-se com os destroços da nave espacial, entre os quais identificou outra cápsula de salvamento. Ao adentrar a cápsula com a esperança de encontrar suprimentos, deparou-se com uma cena trágica. O corpo sem vida de um de seus colegas, desfigurado pelo impacto, estava preso entre as ferragens. Ao inspecionar a cápsula, constatou que o tanque de oxigênio havia sido danificado, impossibilitando sua utilização. Então Andy decide ir embora, sem olhar para trás e notar o sangue e as garras de alguma criatura no topo da cápsula. Em breves instantes, Andy avistou um conjunto de luzes de emergência agitadas por fortes rajadas de vento. A estrutura havia sido erguida por Dwayne a partir dos destroços da nave. Servia como um frágil abrigo. Contudo, a desesperança da situação começava a se manifestar em Dwayne, que considerava possível a alternativa de utilizar os corpos como sustento. Ao examinar os registros da aeronave, Dwayne fez uma descoberta desesperançosa. A empresa havia tomado uma decisão imprudente, optando por uma rota mais curta através de um cinturão de asteroides, colocando em risco a vida de todos os tripulantes. Essa decisão precipitada os havia levado a uma região inexplorada do espaço, aumentando ainda mais a gravidade da situação. Dwayne dedica-se a consertar o equipamento de comunicação, na esperança de enviar um sinal de socorro à Terra. Contudo, a mensagem mesmo enviada levará 6 longos meses para chegar no planeta. Os cálculos indicavam que mesmo com uma nave de resgate de alta velocidade, o socorro só chegará no planeta em um período de 1 ano após a mensagem. A perspectiva dele era desanimadora, mas Dwayne insiste que podem sobreviver nas regiões inexploradas de Borealis. Quando Dwayne se aproxima dele enquanto falava, Andy sem querer desconecta acidentalmente o equipamento de comunicação. E ao ajoelhar-se para consertar o aparelho, um ataque repentino acontece, onde um monstro com garras grandes e afiadas arrasta Dwayne para bem longe. Sem saber de nada, Andy se levanta e nem percebe que estava diante de uma grande e terrível ameaça. Após restabelecer a comunicação com a Terra, ele decide tomar a arma de Dwayne, consciente da necessidade de se proteger e da baixa reserva de oxigênio em seu traje, checando o rádio de tempos em tempos em busca de outros sobreviventes. Em seguida, ele chega bem pertinho de um penhasco e percebe que seu sistema não estava funcionando bem. Pensando que havia perdido o sinal, ele grita de frustração.
até que escutam um pedido de socorro no rádio, que era mais uma sobrevivente da nave chamada Naomi. O sinal estava horrível, mesmo assim Andy corre para o alto da montanha para ouvi-la de uma forma mais clara. A mulher não havia conseguido sair de sua cápsula e já procurou os rastreadores da tripulação, mas acaba confirmando que os únicos sobreviventes foram ela, Andy e Duane. Em seguida ela envia sua posição para ele, mas ele avisa que a área dela era muito instável e que possivelmente até chegar lá seu oxigênio já tenha acabado. Andy não queria ir por ser muito arriscado, e só é convencido depois que a mulher fala que ela tinha oxigênio para os dois sobreviver durante vários dias. As próximas horas até chegar perto da mulher, Andy não faz nada além de andar enquanto conversava com Naomi. Mas no caminho ele escuta um barulho estranho e pede para a inteligência de seu traje fazer uma varredura da área, mas essa função no traje estava desabilitada. Quando Naomi verifica a versão da inteligência do traje e o modelo, ela confirma que essa programação já deveria ter sido atualizada. Então Andy entende que isso era mais uma das trapaças que a empresa fez para economizar dinheiro, sem se importar com a segurança dos astronautas. Lembrando que já estava de noite e Andy precisava caminhar pelo local tendo muito cuidado, devido à lanterna de seu traje ser muito pequena e fraca. Ele fica com muito medo quando nota algo se mexendo na escuridão, mas como não consegue enxergar, continua andando. Minutos depois ele volta a ficar mais nervoso depois que algumas pedras começam a cair perto de seus pés, porque também escutava diversos ruídos, e para piorar ele percebe que uma sombra estava olhando de longe para ele. Ele olha para baixo e vê pequenos buracos em sua frente, e mais adiante encontra um buraco maior coberto de teias. Então ele percebe que os buracos pequenos são na verdade pegadas. O rapaz fica desesperado e começa a andar o mais rápido que consegue, notando cada vez mais teias por onde passa. Em seguida começa a nevar, e Andy percebe que os barulhos agora soam mais como rosnados. Como um flash, algo grande passa correndo perto dele, então sem pensar Andy se esconde e desliga as luzes de seu traje. Em seguida Naomi fala que o traje dela havia detectado um monte de rastreadores da tripulação da nave se movendo na direção do rapaz. A mulher está tentando se conectar com os rastreadores, mas ninguém responde. Andy pede para seu traje se conectar com os rastreadores, e em seguida os sinais aparecem ao redor dele bem na hora que Naomi diz que eles estão bem em sua frente, mas por causa da escuridão ele não enxergava ninguém. Quando ele atira para o alto um foguete de luz, um monstro com pernas grandes aparece bem ao lado dele. Agora ele sabe que os rastreadores estavam por perto porque o bicho comeu os tripulantes da nave, e os rastreadores ficaram dentro de seu estômago. Andy tenta usar a arma de Duane contra o bicho, mas rapidamente a aranha pula e ele grita e começa a correr. Ele acaba caindo em um buraco, e quando olha para cima, a criatura estava tentando alcançar ele para matá-lo. Andy sai correndo desesperado, tentando achar um lugar para se esconder, enquanto a aranha não parava de persegui-lo. A sorte é que ele era ágil e consegue se desviar de todos os ataques, mas como estava escuro ele acaba caindo em seguida em um grande penhasco. Ele cai rolando a uma velocidade muito alta e sente uma dor danada. A sorte dele é que a neve amorteceu sua queda. A aranha fica rosnando para ele lá de cima, mas não desce. Andy continua apavorado depois de tudo isso, e para piorar, Naomi fala para ele que os níveis de oxigênio de seu traje estavam diminuindo. A queda fez outro rasgo na roupa dele, então o Andy se apressa em selar com o spray. Ele consegue fechar usando todo o spray que tem. Naquele momento a voz do Duane aparece no rádio pedindo ajuda porque ele está lutando contra um monte de aranhas. A Naomi acha que o Andy deveria ajudar, mas ele não quer brigar com monstros e o scanner dele nem está funcionando direito. Mas, no final das contas, ele muda de ideia quando a Naomi diz que o Duane tinha mais oxigênio. Enquanto Andy corre, vê um monte de cápsulas no lugar, e em seguida ele vê os sinalizadores que o Duane disparou e decide seguir até lá. Duane, em um ato calculado, atraiu a atenção da criatura, expondo-se intencionalmente a um novo ataque. Andy, compreendendo a estratégia de seu companheiro, refugiou-se em um local seguro para observar a cena. Enquanto escutava os gritos de agonia de Duane através do rádio, o astronauta buscou um esconderijo mais eficaz. Outra criatura faminta rondava a área, devorando os restos mortais dos tripulantes. A inteligência artificial de Naomi, ao ativar as luzes de uma das cápsulas, conseguiu distrair uma das aranhas, proporcionando Andy uma breve janela de oportunidade para escapar. Em seguida, Naomi tentou repetir a manobra acionando as luzes de outra cápsula, na esperança de criar uma nova distração. No entanto, em um erro de cálculo, Naomi ativa acidentalmente as luzes da cápsula onde Andy se escondera, revelando o corpo do astronauta e assustando o jovem. Em seguida, com grande destreza, Naomi aciona as luzes de todas as demais cápsulas, criando uma cortina luminosa que distraiu as criaturas aracnídeas. Andy empreendeu uma fuga desesperada. Contudo, as aranhas, percebendo a estratégia, iniciaram uma perseguição implacável. Ao adentrar uma área nebulosa, Andy conseguiu despistar os predadores. Aliviado, mas preocupado com o destino de Naomi, ele a instou a procurar um abrigo seguro. Ao prosseguir em sua jornada, deparou-se com um cenário mágico.
Milhares de vagalumes iluminavam o caminho criando uma atmosfera surreal. Aos poucos todos os vagalumes adotaram uma coloração avermelhada e se lançaram sobre ele em um ataque coordenado. Com grande dificuldade Andy conseguiu escapar, mas a tranquilidade foi interrompida por um som gutural e ameaçador. Uma criatura gigantesca com uma boca apetitosa surgiu das profundezas, aprisionando-o com uma substância viscosa. À medida que era engolido pela criatura, Andy sentiu seu coração falhar. Em um último suspiro, acionou o protocolo de primeiros socorros de seu traje, e um choque elétrico poderoso projetou para fora da boca do monstro. Agora a enfurecida criatura avançou em sua direção, mas Andy conseguiu se esconder em uma cavidade de uma árvore, fazendo ele cair em um ninho de vagalumes. Os pequenos seres alienígenas incandescentes de raiva perseguiram Andy implacavelmente, picando incessantemente. Somente ao emergir do túnel que o astronauta conseguiu se livrar dos predadores. A inteligência artificial do traje informou a Andy que o oxigênio restante seria suficiente para alcançar a Borealis, mas provavelmente não para resgatar Naomi. Apesar das chances adversas, o astronauta se recusou a desistir de sua companheira e continuou sua jornada. As chamas do acidente o impediram de avançar, e com a falta de ar Andy desabou. Com um último esforço conseguiu se levantar e finalmente encontrou Naomi em sua cápsula. Quando consegue entrar na cápsula, o ar fresco o revitalizou. Com dificuldade tentou liberar a perna de Naomi, presa entre as ferragens. Graças ao kit de emergência de Naomi, que continha ferramentas mais avançadas, conseguiu usar para desprender a parte presa da perna. A dor era evidente, mas a perna da mulher não estava com fratura. Após um breve descanso, a dupla munida de um sinalizador e um kit de reparos retomou a jornada. A dor de Naomi a impedia de andar com facilidade, mas a engenhosidade de Andy auxiliou com uma tala improvisada. Um olhar para a arma de Duane foi o prenúncio de um perigo iminente. Um enxame de aracnídeos o cercou, forçando-os a uma fuga desesperada. Enquanto as criaturas os perseguiam implacavelmente, Naomi implorou a inteligência artificial de seu traje por alívio para a dor na perna. Ao alcançarem uma seção da nave aparentemente intacta, uma nova esperança surgiu. No entanto, a fuga continuava. Naomi estava exausta e tropeçou, mas a determinação de Andy os impulsionou para a frente. Utilizando os destroços como barreiras, a dupla retardou a perseguição, até que Naomi, em um ato de desespero, disparou um sinalizador, desviando a atenção das criaturas. Com mais um sinalizador, ela garantiu uma fuga segura, e juntos ascenderam a encosta encontrando refúgio na outra metade da nave. Com as aranhas cada vez mais próximas, Naomi lutava desesperadamente para fechar o painel de controle. Mas no último instante antes que uma das criaturas alcançasse, ela conseguiu selar a porta esmagando a aranha. As demais ficaram furiosas e martelavam contra a porta metálica. Enquanto isso Naomi e Andy exploravam a nova área cuidadosamente. O setor estava bastante danificada, mas, para sua surpresa as luzes funcionavam, indicando que o gerador de emergência estava ativo. O compartimento de carga com seus suprimentos e atmosfera controlada, oferecia uma esperança de sobrevivência para eles. Seguindo um rastro sangrento, a dupla adentrou um corredor e se deparou com uma cena horripilante. O console principal coberto de vísceras e teias de aranha testemunhava um ataque brutal. A dupla horrorizada assistiu à cena grotesca da aranha gigante, que ao adentrar o local rasgou o próprio abdômen, expelindo membros humanos e até um capacete. O nojo quase o venceu, mas Andy conseguiu reprimir o vômito. A criatura após sua macabra refeição retirou-se, e a dupla aproveitando a oportunidade tentou se mover. No entanto uma nova ameaça surgiu. Uma escotilha se abriu no teto, revelando um monstro ainda maior. Andy, tomado pelo pânico, fechou a porta, mas Naomi o repreendeu alertando de que agora estavam presos em uma câmara de ar. A aranha gigante, percebendo a nova presa, começou a atacar a porta oposta. Andy, em um último esforço, martelava a porta com todas as suas forças, mas a ferramenta não conseguia abrir a porta. A derrota parecia inevitável. Enquanto aguardavam um fim, ele compartilhou com Naomi a dor da perda de sua família, culpando-se pelo acidente. Naomi, em um gesto de compaixão, lembrou de sua importância. Em um momento de desespero, Naomi encontrou uma esfera luminosa presa ao traje de Andy. Ao jogar a esfera na aranha, uma explosão de luz cegou a criatura, dando-lhes uma breve janela de oportunidade. A dupla escapou pela outra porta, mas a alegria durou somente alguns segundos. Pois a aranha, depois que ficou liberta dos vagalumes, os perseguiu até a plataforma. Sem saída, eles saltaram no andar abaixo, seguidos de perto pela criatura. Novamente, Andy direciona o aerossol diretamente para a boca da criatura. O monstro morde o recipiente, provocando uma explosão em seu rosto. Aproveitando essa distração, a dupla inicia uma fuga apressada. Contudo, a aranha, com uma agilidade surpreendente, salta do teto e pousa logo atrás deles. Ambos são lançados ao chão, mas a jovem, com uma rapidez ímpar, se levanta e corre à frente, atraindo a atenção do monstro,
enquanto exorta Andy a encontrar uma solução definitiva. Percebendo a presença de cápsulas no compartimento de carga, Andy solicita a inteligência artificial de seu traje que identifique uma cápsula funcional, localizada na parte superior da nave. Com agilidade, ele ascende até a última fileira de cápsulas. Andy alcança a plataforma superior, no exato instante em que Naomi sofre o ataque da aranha. Com um movimento rápido, ele mergulha a plataforma em trevas, proporcionando a Naomi a oportunidade de se esconder em uma caixa. No interior da caixa, ela descobre uma fonte de iluminação de emergência. Ao tentar ejetar a cápsula manualmente, Andy se depara com um impasse. A falta de energia impedia a operação automática. Consequentemente, ele decide realizar a ejeção manualmente, ingressando na cápsula e conectando sua inteligência artificial a ele. Enquanto isso, Naomi, iluminada por luzes de emergência, emerge da caixa, atraindo novamente a atenção da aranha. Olhando para o brinquedo do seu filho, Andy se despede de seu traje e espera o momento certo para ejetar a cápsula. Mas uma memória do acidente de carro com a família passa pela cabeça dele. Antes que a cápsula colida com o monstro e finalmente matando ele. Naomi corre até o corpo de Andy chorando, achando que ele estava morto, mas depois de muitos pedidos dela, Andy acorda perfeitamente vivo e bem. A dupla então vai até a janela e observa o lindo nascer do sol se segurando pelas mãos, encerrando assim o filme de ficção científica e mistério Long Distance, de 2024. E se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar aqui embaixo. Aproveite também e deixe o seu like. Espero você no próximo vídeo. Até mais!